pessoal do Me Salva, vamos lá agora para a parte de função logarítmica. Bom, de onde é que vem a função logarítmica? Essa aula é bastante interessante porque vem uma definição bem básica. A função logarítmica ela é justamente a função inversa da nossa função exponencial. E se tu tentar fazer a função inversa como a gente faz, o procedimento, troca x, troca y, tu não vai encontrar diretamente. Isso daqui é uma definição. A função logarítmica é a inversa da nossa função exponencial. Então essas duas funções são funções inversas. A função f de x igual ao logaritmo de x na base a e a função f de x a na x. Tá? Então essas duas funções, exponencial e logarítmica, são funções inversas. E como é que a gente enxerga isso? Tá? Vamos olhar aqui para um gráfico. Como é que é o gráfico da nossa função exponencial? Vamos dizer aqui que a gente tem um a maior do que 1, certo? Por que eu botei a maior do que 1? Porque é a exponencial mais simples, né? Imaginem aqui um 2 na x, por exemplo. Como é que é o gráfico? O gráfico é assim, certo? E nós sabemos que ele corta no 1. Por que ele corta no 1? Porque qualquer número elevado na zero sempre vai resultar em 1. Bom, como é que a gente faz o gráfico de uma função inversa? A gente faz aqui a bissetriz do primeiro quadrante, que é basicamente dividir em dois ângulos de 45 graus, e nós vamos espelhar esse gráfico aqui. Ou seja, se a gente dobrasse um papel, ele ficaria exatamente aqui em cima. E aqui é onde nasce justamente a nossa função logarítmica, que corta aqui no 1, certo? Mas em azul nós temos a nossa função log, e em verde nós temos a nossa função a na x, certo? Então está aqui o nosso gráfico, certo? O gráficozinho da nossa função logarítmica com uma base maior do que 1. Esse a vale tanto para a base da nossa exponencial quanto a base da nossa função logarítmica. Vou botar x na base a. Nós temos algumas restrições aqui que tem que tomar um pouco de cuidado, certo? Então, olha só. Essas restrições aqui, quais são? São simplesmente as restrições que nós já sabemos dos logaritmos. Nós temos que ter um logaritmando maior do que zero, nós temos que ter uma base maior do que zero e diferente de 1. Aqui é a mesma coisa desde sempre, certo? Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha em como é que pode aparecer os gráficos dessas nossas funções, tá? Nossas funções logarítmicas. Nós temos duas alternativas, tá? Y igual a log de x na base a. Nós temos dois gráficos possíveis. Se a nossa base for maior do que 1. E aí peguem, por exemplo, sei lá, logaritmo de x na base 2, tá? Como que a gente vai fazer isso daqui? Esse gráfico é o gráfico mais tradicional que nós temos de logaritmo. E ele é um gráfico crescente, tá? Por que a gente não tem nada aqui nessa parte, né? Nesse ladinho aqui? Por que não tem nada aqui? Não tem nada aqui justamente porque a nossa restrição diz que o nosso x tem que ser maior do que zero. Portanto, aqui não tem nada, certo? O nosso gráfico começa daqui para lá, certo? Mesmo no zero não tem. Essa linha azul ela vai se aproximar cada vez mais do eixo, mas nunca vai encostar, certo? Então esse daqui é o nosso gráfico da nossa função logarítmica com o a maior do que 1. A segunda alternativa é quando nós temos um a que esteja entre 0 e 1. E lembrando, o a não pode ser menor do que 1, o a não pode ser negativo. Nesse caso, a nossa função vai ficar assim, ó. Tá? E esse aqui é o gráfico da nossa função logarítmica. Tá? Caso a gente tivesse, por exemplo, o logaritmo de x na base 1/2. Então, estão aqui os dois gráficos que tu tem para memorizar. Em ambos os casos, essa parte aqui não tem nada e nessa parte aqui também não tem nada, certo? Então, o que tu tem que memorizar? Que as funções logarítmicas são as funções inversas da função exponencial, certo? E o que mais? Lembra que a função inversa é simplesmente rebater com um ângulo de 45 graus para cá para baixo. E as restrições?
Certo, gente? Então, de função logarítmica, é só isso que vocês precisam saber. Em sequência, a gente assiste como que funcionam as equações logarítmicas, e aí a gente vai trabalhar bastante com uma parte bem algébrica, que é o que realmente cai nos vestibulares e provas por aí. Muito obrigado e até logo!